O Brasil chega à COP30 com a menor taxa de desmatamento da Amazônia em 11 anos, uma queda, portanto, de 11% em relação ao último ciclo, segundo dados do próprio INPE. O número vem acompanhado de uma agenda econômica. O governo pretende apresentar em Belém o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que propõe transformar a preservação em ativo financeiro permanente. A iniciativa se soma ao avanço dos mercados de créditos de carbono e também à criação de novos mecanismos de financiamento climático, que movimentam bilhões de dólares. E para explicar como esses instrumentos podem redefinir o valor das florestas e também a posição do Brasil na economia verde, o CNN Money conversa agora com o professor Pedro Cortes, que já está aqui comigo, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil. Professor, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui novamente. Professor, vamos lá, né? Como que essa queda no desmatamento se conecta nesse momento, esse financiamento climático e também ao Fundo Florestas para Sempre? Veja, é muito importante esse resultado porque ele não só é a menor taxa de desmatamento em 11 anos, mas é a terceira menor desde o início deste século. E nós temos um compromisso de zerar o desmatamento até 2030, portanto faltam 5 anos, caminhamos para isso, claro que há muito ainda o que fazer, mas é muito importante apresentar esse resultado na COP, nós estamos há uma semana praticamente do início da COP, porque isso ajuda a defender, por exemplo, o Fundo Florestas para Sempre, que é um fundo proposto pelo Brasil para a preservação não só da floresta amazônica, né, na parte nacional dela, mas outros países também têm esse bioma, mas também outras florestas na África, na Ásia. Seria muito ruim a gente apresentar essa proposta tendo taxas de desmatamento crescentes, né? Então, falou assim, olha, a gente já está fazendo o que a gente se comprometeu sem a existência desse fundo. Com esse fundo, né, Florestas para Sempre, que se propõe a remunerar a preservação, aquele hectare que ficou preservado, isso acaba sendo muito mais fácil. Então, é bastante positivo isso. Tem também, como você mencionou, outras fontes de investimento, tem o Reinvest Plus do Banco Mundial, tem o mercado de crédito carbono, quer dizer, tudo isso vem a se somar a um contexto que favorece, né, o valor da floresta em pé e não da floresta derrubada. Uhum. E, professor, qual que é o impacto econômico direto desse movimento agora? Então, é difícil mensurar em termos de valor exato, né? Quanto que isso pode rentabilizar. Mas, enfim, nós temos uma expectativa muito grande, por exemplo, com a regulamentação do mercado de crédito de carbono, porque há vários fundos de investimento já esperando isso, porque identificam na regulamentação desse mercado uma oportunidade não só de ajudar na recomposição da floresta, mas também de obter remuneração, um retorno importante sobre o capital investido. É importante lembrar que desde que o desmatamento começou, com a construção o desmatamento intenso, né, intensivo, com a construção da Transamazônica em 1970, nós nunca zeramos o desmatamento, nós nunca tivemos um ano em que o desmatamento foi zero e muito menos o que seria o esperado desmatamento negativo, que significaria a recomposição da floresta. Essa taxa menor em 11 anos, e a terceira menor desde o início do século, é muito auspiciosa, mas ainda a gente tem muito o que fazer, ou seja, estamos no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer para a gente zerar esse desmatamento até 2030. É bom, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, eu queria até que o senhor pudesse muito rapidamente explicar essa questão, né, da degradação. A gente teve, por exemplo, em maio desse ano aqui, reportagem destacando um estudo sobre alerta de degradação da Amazônia, que subiram 44% de 2023 para 2024, mas a gente tem agora esse outro estudo do INPE mostrando que a gente está no menor índice aí de desmatamento, ou seja, qual que é a diferença desses estudos, professor? Porque a gente sabe que também isso envolve por trás muito discurso político e também narrativas políticas, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o que a gente tem que olhar exatamente para não confundir os dados e as informações? Então, os dados do INPE, eles são totalmente confiáveis porque eles são uma metodologia reconhecida internacionalmente
Então, eles estão à parte de qualquer discurso político, né? Eles chegou em governo passado a entrar nessa questão, né? Falou assim, os dados estão sendo manipulados. Não, os dados são corretos, mas o INPE ele faz uma análise da metade de um ano até a metade do outro ano. Então, esses dados apresentados, eles ainda têm resquício daquelas queimadas de 2024. Você fez menção de um estudo que falava de 2023 a 2024. 2024 foi um ano muito ruim, né? Tivemos queimadas muito intensas, principalmente no Cerrado e no oeste da Amazônia também. Então, ainda nós temos isso. Ou seja, se nós pegarmos essa fase ruim, que foi o ano passado, e uma fase boa, que foi esse ano, nós conseguimos um índice baixo, provavelmente nós vamos seguir um índice ainda melhor da metade deste ano, 2025, até metade de 2026. Então, esses dados do INPE é o que realmente, eu como cientista, é o que realmente me interessa, porque a metodologia que eles adotam é uma metodologia reconhecida internacionalmente e eles tomam todo o cuidado. Porque, às vezes, há uma taxa mensal de divulgação, mas ela pode conter erros de sobreposição de áreas. Então, o INPE faz um trabalho de limpeza dessas imagens para ter certeza, falar assim, olha, o que nós estamos apontando é o correto. Por isso, ele sempre reforça a importância desse levantamento anual. O levantamento mensal é um indicador, mas ele não é tão preciso quanto esse consolidado anual. Perfeito, professor. Obrigada pelas explicações. Sempre conversamos aqui, então, com o nosso analista de meio ambiente e clima, Pedro Cortes. Professor Pedro Cortes, sempre muito bom tê-lo por aqui, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Semana que vem é possível que eu volte mais dias, inclusive por causa da COP. Vou aguardar aqui com todo o prazer do mundo, hein? Obrigada. Já está a COP batendo a porta. Obrigada, professor. Até mais.